E para continuar, então, aqui a nossa apresentação introdutória, né? E claro, para depois participar do nosso debate, agora eu vou convidar o professor Edgar Moraes. O professor Edgar é médico com mestrado e doutorado em infectologia e medicina tropical pela Universidade Federal de Minas Gerais, atua como docente nessa mesma instituição desde 1991, né? Onde atualmente é professor titular do Departamento de Clínica Médica e coordenador do Núcleo de Geriatria e de Gerontologia, as especialidades que ele tem aí, né, do Serviço de Geriatria e do Programa de Residência Médica em Geriatria do Hospital das Clínicas da UFMG, além de consultor do CONAS na área de saúde da pessoa com mais de 60 anos. Um prazer tê-lo conosco, professor Edgar. Então, boa tarde a todos os colegas aqui presentes e os que vão assistir futuramente. E eu fico muito honrado com o convite, tá, Mark, de participar desse fórum tão importante aqui para o governo, para o Brasil. A tela está compartilhada? Está tudo direitinho? Está sim, estamos vendo bem. Eu, como professor, né, há 35 anos, já não consigo dar aula sem trazer alguns slides para ilustrar o conteúdo. Então, acho que a doutora Beatriz, a doutora Ana Maria, são pessoas extremamente importantes, né, vamos dizer assim, na saúde pública brasileira e trazem coisas fundamentais. Mas eu gostaria de chamar a atenção para a questão do envelhecimento. Nada disso vai funcionar se os nossos gestores não entenderem o que é o processo de envelhecimento, porque é nele que vai acontecer as condições crônicas não transmissíveis. Então, nós conquistamos a longevidade, mas não os anos vividos sem capacidade. E isso é um grande problema. Então, acho que a contribuição é fazer com que este tsunami de pessoas idosas, que é uma coisa maravilhosa, é a maior conquista da humanidade, não se torne um tsunami de pessoas idosas frágeis, que vão sobrecarregar o sistema de saúde, que está absolutamente despreparado para atender o idoso frágil. Eu imagino que muitos de vocês nem nunca ouviram essa expressão idoso frágil. E isso é muito importante, porque nós temos vários tipos de idosos. A heterogeneidade entre as pessoas idosas é enorme, é tanto maior quanto mais idosa ela for. Então, eu tenho idosos robustos, idosos em risco de fragilização e idosos frágeis. Cada um deles tem uma demanda diferente, apesar de terem as mesmas doenças ou a mesma doença. Então, a contribuição que eu gostaria de trazer para o fórum é não pensar na doença, na condição crônica, e sim na multimorbidade, que é o que caracteriza esse grupo populacional que está explodindo no nosso meio, que é a população dos idosos frágeis, que têm multimorbidade. Aqui eu trago duas pessoas com a mesma idade, duas senhoras com a mesma idade, que têm a mesma, as duas são hipertensas, mas são completamente diferentes. E o nosso sistema de saúde trata as duas como se fosse a mesma coisa no guideline de hipertensão ou no guideline de diabetes. E são pessoas completamente diferentes. E o pior, esse conteúdo, esse conhecimento não é ensinado nas faculdades de medicina e nem nas outras áreas da saúde. Eu falo isso que eu sou professor titular do FMG, coordeno um dos maiores civis de geriatria do Brasil, e na minha universidade, que é o FMG, a disciplina de geriatria ainda é optativa, ou seja, as pessoas continuam sendo formadas com foco centrado na doença e não na pessoa, e muito menos da pessoa idosa. E aí eu trago para os senhores a questão da perspectiva sistêmica, ou seja, aquele indivíduo com demência de Alzheimer, ele não tem só demência, ele tem várias condições crônicas ao mesmo tempo. Por quê? Os fatores de risco que a doutora Ana Maria colocou são os mesmos para todas essas condições crônicas aqui. Então, esse pensamento sistêmico, né, ele é fundamental na abordagem da saúde das pessoas idosas, o que hoje a gente chama de multimorbidade. A multimorbidade é extremamente complexa e é um dos maiores problemas do planeta, não é só no Brasil. Mas no Brasil é pior,
porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Trago esse trabalho muito interessante do paciente com demência, tá? Só 5% deles têm só demência, 64% tem três ou mais condições crônicas. E isso se reproduz para essas condições crônicas que eu estou mostrando aqui. Ou seja, temos que abordar a pessoa como um todo, no sentido não de melhorar a doença, mas melhorar a saúde da pessoa. E saúde não é ausência de doença. Olha que coisa, né? Há mais de 50 anos que o OMS fala isso, mas eu acho que as pessoas ainda não incorporaram esse conhecimento. Aqui eu trago um trabalho muito interessante, né, na nossa área de demência, os fatores de risco para demência, que vão controlar mais da metade das demências. Mas olha que interessante, não é só de demência, é da maioria, se não todas as condições crônicas de saúde que acometem as pessoas acima de 50 anos. E não há dúvida que um sistema de saúde organizado, que tem esse conhecimento com uma estrutura operacional, com modelo de atenção à condição crônica e não à condição aguda, que é o modelo predominante hoje. Hoje, o gestor de saúde está preocupado em criar mais vaga em hospital, criar mais leito de CTI, e não está preocupado com o modelo de atenção à condição crônica, em especial a multimorbidade. E com foco na pessoa idosa, que é o grupo populacional que mais cresce no Brasil e que é o menos valorizado em termos de modelo, em termos de ações específicas direcionadas para essa população. E aí, nós trazemos como contribuição, porque esse conteúdo realmente é extremamente extenso, né? E realmente eu não vou conseguir, já devo ter ultrapassado os 5 minutos, me desculpem. Eu trago duas grandes contribuições do CONAS, né? Exatamente para ilustrar isso tudo que eu estou falando. Primeiro, né, esse CONAS documento, esse livro que a gente publicou, com foco na multimorbidade e na fragilidade. E esse que nós lançamos essa semana na Assembleia dos Secretários Estaduais de Saúde. Inclusive, agradeço a doutora Ana Maria Malik, que fez o prólogo junto com o doutor Cupertino desse material que traz o envelhecimento na lusofonia. Ou seja, essa questão não é só no Brasil, é no mundo. Mas o Brasil ele não teve tempo de enriquecer para poder lidar melhor com essa população idosa e, particularmente, com essa população idosa frágil. Então, acho que a minha contribuição, Mark, é trazer a questão da multimorbidade e do envelhecimento. É isso aí, gente. Obrigado. Muito obrigado, professor Edgar. É muito rica a sua contribuição, né? Acho que é muito importante que a gente leve em consideração esses aspectos, tanto da população, né, com mais 60 anos, que é a população que cresce, como o senhor bem colocou, e a população que a grande maioria tem uma ou mais condição crônica, né? Então, é uma população que deve ser observada com esse tipo de atenção enquanto, né, o sistema de saúde muitas vezes não está preparado ou se preparando para essa grande, né, demanda para os cuidados das condições crônicas numa população que cada vez mais tem apresentado essas condições.